primeira justificativa é que não temos feito vídeo porque a Tati trabalha demais. É verdade. Peço desculpas. Desculpa aí, gente. A culpa é minha mesmo. Esse vídeo, ele é um vídeo que é proposital, porque a gente tá aí há uma semana das eleições, no momento que esse vídeo vai ser postado. Mas ele é um vídeo que também vai servir pra gente relembrar coisas que eu tenho muita vergonha de não saber. Agora eu sei porque eu estudei pra falar nesse vídeo. Mas você não tem vergonha de não saber todas essas coisas? Tenho. Então a gente vai falar um pouco sobre o que é deputado federal, o que é deputado estadual, o que é senador. Deputado estadual nós vamos falar. Vamos, eu vou falar sim. Ah, você vai, não sabia. Sim, senhora, eu estudei também. A gente, claro, tá muito focado nas eleições presidenciais, que é o poder executivo, mas a gente viu o show de horror, que é esse congresso de deputados, né, a Câmara de Deputados. A gente vai começar explicando, né? Então o congresso, ele é bicameral. Ai, adoro esse nome. É, porque ele tem duas câmaras, que é a Câmara dos Senadores e a Câmara de Deputados. Pra que tem duas? Tudo isso que a gente vai falar é teoricamente, não quer dizer que não está sujeito a forças políticas, a negociatas, a não sei o quê. Isso que eu vou dizer, por exemplo, é uma bela teoria. Teoricamente, é mais difícil influenciar duas casas do que uma só. Então, uma casa, ela revisa coisas da outra. Então, um projeto de lei, por exemplo, pode começar no Senado e aí a Câmara de Deputados revisa e vice-versa. Só o impeachment, por exemplo, que começa de fato entre os deputados. Tem uma coisa muito legal da diferença entre senador e deputado, teoricamente também, tá, gente? Deputados são representantes do povo. E aí a quantidade de deputados é regulada pela quantidade de habitantes no estado. Então, por isso que São Paulo tem mais, porque tem mais habitantes. E o Senado, ele é o representante dos estados, por isso que cada estado tem 3. E aí são 81. Inteligente esse sistema, se for pensar, porque o jogo fica mais equilibrado de alguma maneira, né? Assim, fica mais equilibrado, mas tem as suas distorções, porque um senador, para ser eleito em São Paulo, ele vai ter que ter muito mais votos do que um senador eleito no Acre, por exemplo. Mas com questão de representatividade do Estado, tá certo. Mas o deputado também, né? Tem mais deputado, mas o deputado precisa de muito mais votos em São Paulo para ser eleito, não. E aí tem isso. O senador, similar às eleições de presidente, ele é eleito pela quantidade total de votos, né? Então, por esse ano a gente vai votar em 2 senadores. Então, não é uma vez só que você vota e o primeiro e o segundo lugar vão. Você vai votar 2 vezes. Os deputados... Não, eles são eleitos também, tem uma conta dificílima agora, que ficou mais difícil depois de uma reforma aí, que é pela proporcionalidade de votos pelo partido. Então, por isso que tem essas histórias, por exemplo, do Tiririca ter puxado. O que mudou nessa reforma é que agora um deputado ele tem que ter uma quantidade mínima de votos, que é 10%... Aí a conta complica, entendeu? Você tem que pegar um número e dividir por outro lá, que é o quociente de eleição, o quociente de não sei o que, lá, mas ele tem que ter uma quantidade mínima. Então, se você tem um partido que tem, por exemplo, só um deputado muito votado, ele não necessariamente puxa os outros, porque se esses outros não tiverem a quantidade mínima. Mas isso também torna mais complicado o voto na legenda. Eu não entendi ainda o que acontece com os votos na legenda. O que eu acho que é importante a gente falar é por que nós estamos falando sobre isso agora, que sempre fica relegado quando tem disputas ainda mais acirradas como essa que a gente está vivendo agora, a gente sempre relega as eleições de legislativo para um segundo plano. Né? Então, é muito assim, eu vou votar no primo da minha cunhada, que taranã, porque o tio da farmácia, sem a gente ter a consciência do quanto o poder legislativo é o sustentáculo do poder executivo. Porque uma das funções do legislativo é não só legislar, isso é, fazer leis, mas é também fiscalizar o executivo, tanto no plano federal, quanto no plano estadual quanto no plano municipal. Os vereadores também, né? Então não adianta nada você votar governador, para presidente, para prefeito, cacete a 4, num determinado candidato, se o seu candidato, a vereadora, deputado estadual, deputado federal, senador,
eles não estão alinhados com o seu candidato. Porque senão acontece isso, fica vetando. Acontece o que aconteceu no governo da Dilma. Exatamente. Né? É justamente por essa configuração de que o legislativo é ele que aprova ou não medidas tomadas pelo Poder Executivo, é que a negociação tem que acontecer. Numa democracia, isso não é uma característica do Brasil. Numa democracia qualquer que seja, que tem um sistema semelhante ao nosso, de representatividade, se então o governo quer passar uma determinada lei, uma certa medida, e ele não tem apoio no legislativo, ele não governa. Por isso que a gente fala tanto de governabilidade, por isso que qualquer pessoa que negue a necessidade de alianças é alguém que pode ter um projeto revolucionário, ok, mas Sim, não... Ou ela pode ser bastante ignorante de como a política funciona. Como funciona, né? Porque se você está jogando dentro do jogo democrático, ou seja, se você é legalista, vamos dizer assim, a política se faz assim, é sentando numa mesa, cedendo aqui, Não, e tem uma coisa ali. assim, na hora que o presidente é eleito, ele pode ter xingado o outro, né? E um monte de gente que estava na oposição durante... A primeira coisa que ele vai ter que fazer é conversar com esses caras, porque senão não vai governar. Exatamente. É isso, essa é a função. E aí é nesse sentido que o Lula era muito hábil. É ainda, né? Que não está podendo ser candidato. Ele é muito hábil, que ele sabe negociar com as oposições, né? Como sindicalista ele já era, assim, né? Ele sentava com o patrão e com os metalúrgicos. Esta é a crítica que a esquerda, mais a esquerda, faz. Né? Mas me parece, segundo aquela entrevista do próprio Lula, sabe? O PT nunca teve um projeto revolucionário, né? Um projeto de não dialogar e não negociar com os seus opostos. Então, eu acho isso super importante, a gente ter uma visão da importância enorme do Poder Legislativo para qualquer projeto de país que você tenha. Não, e entender isso, assim, quando a gente tem... Eu não queria entrar em assuntos políticos tão específicos, mas quando a gente tem uma sombra de uma eminência parda, que nem é o PMDB, que é a MDB agora, né? Que nem é o MDB no Brasil, que teve, agora acho que não vai mais ter tanto, nem o MDB, nem o PSDB. Eles detêm muita cadeira no Congresso, ainda formam aquele bloco que foi aconteceu lá no impeachment do Centrão. E aí, bicho, é muito difícil quando você fala vou governar sem o PMDB, você fala, beleza, você pode não pôr nenhum ministro deles. Mas mesmo esse jogo de ministros, é isso que eu tô falando, uma coisa é como funciona na teoria e né, de como é montada a estrutura, e outra coisa são as negociações que estão lá dentro, que aí é muito mais complexo que fazer uma bizarra do Haddad. Tem essa questão da complexidade, tem a governabilidade, tem as negociações, né, e nesse meio... que torna tudo muito mais fácil de corromper, na verdade. Então, uma das coisas interessantes, quando você vai falar que um deputado você vai eleger como representante do povo, que funciona para senador, mas que para deputado é muito marcante, é que se ele é um representante seu, ele tem que representar aquilo que você acredita. Então, assim, procurar saber se um deputado federal que você defende as mesmas coisas que você. Então, vou dar um exemplo polêmico. Nós somos a favor da descriminalização do aborto. Dentro do escopo de deputados que eu posso votar, eu tenho que votar num que seja a favor da descriminalização. Porque se vai que essa pauta chega no Congresso, eu quero ter um cara lá que me represente e a minha opinião é essa. E isso para todas as outras coisas, né? Sim. Para privatização, para escola, para saúde. Quais são as posições que o candidato que você está votando tem para estar lá te representando? Para deputado federal, estadual mesmo, eu acho muito interessante a gente começar a pensar, é uma opinião pessoal, em votos de categoria. Sim. Né? Sim. Então, o representante dos petroleiros, dos professores, os indígenas estão com muitos candidatos no Brasil inteiro, representantes do movimento negro e assim por diante, sabe? Esse é o lugar para se discutir isso, porque são eles que vão fazer a legislação em cima disso. Então, esses deputados que representam a tua categoria são os caras que podem botar em pauta assuntos que interessam ao seu grupo.
Entender também que essa representação é uma representação em termos de ideias, de ideologia, de política, e não só a representação no sentido da cara. Porque assim, eu sempre que possível voto em mulheres, eu acho que tem que aumentar o tanto de mulheres. Sim. Mas isso não é uma obrigatoriedade, porque Existem mulheres que, né, por exemplo, Marina é contra o aborto. Se ela fosse candidata a deputado federal, não votaria nela. Embora Né? seja mulher. Embora seja mulher. Você tem os critérios lá e você tem que avaliar que critérios são de suma importância, inegociáveis, e que critérios você fala, beleza, eu mesmo não tenho opinião fundamental sobre isso. E aí depois acho que tem uma coisa que é pós-eleição, é dar uma verificadinha aqui com o seu candidato, caso ele seja eleito, o que ele está fazendo, se ele está cumprindo o negócio ali, né? Escrever para ele. Tem o e-mail de todos na Câmara. Eu acho que deputado estadual tem mais uma coisa além disso, porque daí não entra questões como aborto, por exemplo, que isso não é nível estadual, né? É nível federal. Isso é outra coisa de entender também, né? O que presidente faz, o que governador faz, e aí o que essas instâncias fazem, né? Porque... Sim, porque... Buraco no chão da rua, ai, culpa da Dilma? Não é. Buraco no chão da rua é culpa do prefeito da sua cidade. Educação básica fodida, a culpa não é do governo federal, é da prefeitura, né? Educação básica... Básica, prefeitura e estado, né? Mas ensino, educação infantil e fundamental 1 e 2 é prefeitura, né? Ensino médio é estado, né? Pra você saber de quem cobrar, de quem reclamar, porque eu acho que o que fica muito desgastante às vezes nas discussões políticas é justamente o desconhecimento do que cada um das esferas de poder decide. Então, você ouvir falar, porque o salário de professor é muito baixo em São Paulo, cobre do Alckmin. E aí eu acho que o que eu estava falando de deputado estadual é legal de entender também que o estado também é uma coisa grande e que aí é bacana que você faça intersecções entre que caras que vão defender essas pautas, ou caras sendo masculino e feminino, né? Mas que também que tem uma atuação na região que você mora. Então eu estou procurando quais deputados estaduais da região de Campinas, da Grande Campinas aqui, porque eu trabalho com cultura e moro em Campinas, então eu vou interseccionando essas coisas, conseguir escolher isso. Não é simples, porque tem muito candidato. Eu acho que seria mais simples se eu tivesse pautas mais simples também, porque, por exemplo, eu vi um candidato que é da coligação do Coiso, que a pauta dele é carro rebaixado não é crime. Mas eu acho que esse é um bom exemplo de como esses votos eles são representativos de interesses específicos. A galera que quer ter carro rebaixado, vota nesse talvez. Cara, talvez, né? Se é de suma importância na sua vida ter o carro rebaixado. Quando eu fui estudar isso, eu percebi que a gente bota muito na mão do presidente coisas que necessariamente passam pelo Congresso também, sabe? Não só a Câmara de Deputados manda para os senadores, como o presidente também, quando vai mandar uma medida, tem que ser aprovado pelo Congresso. Sim. E o Congresso também, depois que está fazendo uma lei, também pode ser vetado pelo presidente. Então isso é um jogo de negociação muito complexo, assim, porque senão fica parecendo que o presidente sobe lá e pode fazer sair canetando tudo, e não é necessariamente assim, né? Não é necessariamente, só é assim no caso de uma ditadura. Medida provisória tem um perfil um pouco diferente, né? Funciona durante um tempo. Ela tem essa coisa de ser chamar provisória, né? Exatamente. E depois ela é aprovada. Tanto que a gente reclama de presidentes ou de governadores que governavam muito por medida provisória. É um pepino, assim. É um sinal de dificuldade de negociação. Não tem como a gente continuar achando que vai ter qualquer presidente ou governador salvador da pátria se a gente não tiver um legislativo que seja digno, que seja decente, que não seja representante de interesses, como atualmente é a composição do nosso Congresso. Assim, ele é pouco representativo da população brasileira proporcionalmente. Isso que eu ia falar, inclusive, por exemplo, curiosidades e dados. A Câmara de Senado, o senador vem da mesma raiz de senilidade, né? Porque era o Conselho de Anciãos. Aí você fala, não é mais assim. É assim, porque primeiro, para senador tem uma idade mínima, você tem que ter 35 anos, tudo bem, não é ancião. Conclui, né? Não somos anciãos, porque temos mais de 35 anos. Mas atualmente ele é composto
na sua grande maioria por pessoas mais velhas que 64 anos. E 80% do Senado é de homens brancos. Né? Isso é terrível. A outra coisa dos senadores também é que o mandato é de 8 anos, só que é alternado. Então, 1/3 se renova a cada eleição. A cada eleição, não. É 1/3, 2/3, entendeu? Entendi. Então, cada vez que vota presidente, nessa a gente está elegendo 2, daqui 4 anos vai eleger 1. Então, 1/3 renova, 2/3 renova. E aí tem várias coisas assim que eu fui lendo, que daí são coisas de como funciona o Senado, que é diferente, que daí tem o líder de cada partido, que é o cara que vai representar as pautas do partido, e tem o líder do governo. E o líder do governo é indicado pelo presidente. Ah, e tem outra coisa também que eu achei muito interessante, porque ficam falando dessas indicações de nomeação da Petrobras, não sei o que, tudo isso é aprovado pelo Senado. Então o presidente indica, mas precisa ter aprovação também. Então, vamos parar de responsabilizar tanto, né, o presidente, assim, tem sua responsabilidade, mas nem tanto. São 513 deputados. E 81 senadores. E 81 senadores. 81 porque é 3 de cada estado e 513 porque daí tem um Uma mapa conta dividido. louca, Quem tem mais deputados é São Paulo, depois Minas Gerais, de acordo com a população mesmo. Como que funciona? Tanto o Senado quanto câmaras dos deputados federais quanto estadual funcionam por comissões. Tem comissões permanentes que analisam, tem uma comissão que sempre funciona, que é a comissão que se chama CCJ. De Constituição e Justiça. Constituição e Justiça, para ver se a proposta de lei é constitucional, tal. Todos os projetos passam por essa. E aí tem a comissão permanente, acho que no Senado tem 8, que daí tem a ver a comissão de Economia, a comissão de humanos, né, que são permanentes. E aí tem a instauração, entrou um negócio no meu olho, a instauração dessas tão famosas que são as CPIs. Comissão Parlamentar de Inquérito, que são as investigativas. Que são as investigativas, que além de legislar, eles fiscalizam. Então tá o papel da fiscalização. Algum pepino abre uma CPI para investigar e tal. E aí, o relator, ele é tipo o chefão, entendeu? Porque na real, pelo que eu entendi, é o relator que lê tudo e a equipe dele. Que faz a síntese. E que faz a síntese e daí indica, isso aqui pode ser aprovado ou pode não ser aprovado. Aí essa comissão vai aprovar, daí vai para plenário. Não aprova, volta, muda um texto, não sei o quê. É um processo bem lento. Democracia é um processo bem lento. Então, por isso que eu acho que é muito louco quando a gente vê presidentes com a pauta vão mudar tudo. Nossa, amigo, nessa lentidão você não vai mudar tudo com 4 anos. E é bom que não mude, entendeu? Porque é isso que garante também a unidade da coisa, né? Passar por muitas mãos e tal. Vídeo instrutivo esse, É um vídeo instrutivo. Tem a sua função. Quem quiser mais tem esse site que é super bom também, chama Politize, que dá todas essas explicações. Tem um aplicativo também que é bom, do Politize. O Politize tem um aplicativo também, então. Este semestre em especial estou sobrecarregada e quase morrendo. E aí ela relega o canal, que é menos importante na vida dela. E nossos horários são incompatíveis, porque quinta-feira é um dia que eu posso, mas você tá lá com aquele cara, aquele velho barbudo. Marx, não, mas quase, né? Mas eu estou indicando que quem quer ver comentários meus mais específicos semanais pode assistir o Caixa Preta, inclusive que a gente comenta mais de política, eu comento mais de política lá do que aqui. E inclusive porque tem o Caixa Preta, então a gente não vai ficar... As funções são diferentes, né? O Caixa Preta é sobre o momento e os nossos vídeos, eles tendem... A gente tenta fazer com que eles sejam atemporais.